Este é o programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Programa semanal em que vamos, com a ajuda de um convidado, conversar sobre algum tema da nossa vida, da vida da Igreja. E hoje vamos partilhar convosco esta etapa diocesana que terminou do sínodo que o Papa Francisco lançou para toda a Igreja. E por isso temos connosco a Isabel Cunha, elemento que integrou a equipa sinodal. O tempo é agora. Isabel Cunha, bem-vinda. Olá, Como é que foi fazer parte desta equipa sinodal, este trabalho de fazer uma síntese de todas as sínteses? Como é que foi esse convite e como é que foi esse trabalho? O convite surge através do Departamento para a Presença da Igreja no Ensino, através do Padre Ruben. Eu sou professora de Educação Moral e Religiosa Católica e, portanto, também foi nesse seguimento que recebi o convite para integrar a equipa. E foi, obviamente, foi e é, ainda estamos a finalizar agora os trabalhos desta fase. Foi desafiante, claro. E foi também uma grande bênção, foi um grande privilégio, uma grande bênção poder fazer parte desta equipa, poder desenvolver este trabalho, ter alguma parte ativa, não é? neste grande processo que está a acontecer na Igreja Universal. Por isso eu se tivesse que definir como uma bênção, como uma grande graça, efetivamente, foi assim que eu senti. Quanto tempo demorou esse trabalho? Para quem nos acompanha e não tem indicações assim de tempos, há quanto tempo foi esse convite e como é que isso decorreu? Foi em outubro, meados, final de outubro, que surgiu o convite. Creio que os restantes elementos da equipa também terá sido por volta dessa altura. Depois tivemos na sede de Braga precisamente a abertura deste processo com o Sr. Dom Jorge. E depois começou o trabalho, durou até hoje, até esta altura mais ou menos, que tivemos que entregar ou enviar a síntese para a Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, foram mais ou menos estes meses de trabalho que tivemos de fazer. Os primeiros meses foram preparar os documentos, não é? A equipa diocesana preparou alguns documentos para depois serem implementados nas comunidades e esse trabalho foi feito em equipa, entre vós, produzistes pelo menos 3 documentos e depois alguns auxílios até para a oração e tudo isso sentiste como uma bênção, um desafio que se tornou uma bênção. Sim, o trabalho foi sempre em equipa. Eu acho que vivemos a sinodalidade também na própria equipa. Qualquer decisão, qualquer aspecto que fosse preciso decidir, qualquer tarefa que fosse necessário fazer, tínhamos sempre uma conversa no WhatsApp, um grupo de conversa, e depois íamos reunindo também ou por videoconferência, agora também mais recentemente já presencialmente, e portanto o trabalho foi sempre feito em equipa. Como disse, esses primeiros documentos de apoio, sempre a partir dos documentos oficiais, do documento preparatório, portanto das orientações que também vinham de Roma. E depois o trabalho foi esse, tentar concretizar de alguma forma aquilo que nos era pedido, concretizá-lo para a nossa diocese e para as nossas paróquias, com esses documentos iniciais, 2 documentos preparatórios, portanto, para que as paróquias ou os grupos sinodais pudessem reunir e perceber o que era isto do sínodo, qual era o caminho que se esperava realizar, quais as armadilhas, qual deveria ser o espírito com que se deveria estar nestes grupos sinodais. Depois preparamos também 3 temas, portanto nós dividimos aqui em Braga, de alguma forma, os 10 núcleos temáticos que eram propostos para este sínodo, dividimos em 3 temas, a comunhão, participação e missão, e portanto os esquemas para os grupos sinodais foram também, respeitaram essa divisão. E foi um bocadinho esse também o trabalho. Depois receber as sínteses e elaborar. Pois é, esse agora é o nosso ponto. Recebeste as sínteses e foi o vosso trabalho fazer uma síntese dessas sínteses. Como é que isso aconteceu? Conta-nos antes dos temas, como é que dividiste as tarefas, como é que em equipa vós recebestes as sínteses e como é que operacionalizaste tudo isso? Portanto, havia um formulário online onde as paróquias ou os grupos sinodais podiam submeter as suas sínteses
e também contributos individuais. Também havia um link, digamos assim, no nosso site, para quem quisesse, de forma individual, submeter também a sua reflexão, a sua síntese. E, portanto, nós tivemos, eu acho que não estou errada nos números, mas tivemos cerca de 100 sínteses em cada um dos 3 temas. Portanto, no total, 300 sínteses, claro que correspondia mais ou menos a 100 contributos, não é? Porque as paróquias ou os grupos que responderam à missão também depois submeteram para a participação à missão, não é? Mas, no fundo, tivemos esses contributos. E depois também... E esses 100 já são algumas sínteses de outros grupos, isto é, foram mais de 100 grupos. Sim. Porque há unidades pastorais, padres que também se reuniram no Arciprestado e enviaram a sua, Exatamente. Pessoas individualmente que eventualmente o tenham feito, ou grupos extraparoquiais, e portanto estamos a falar de um envolvimento maior. Sim, claro. Mas, em números redondos, as sínteses que recebemos terá sido mais ou menos... 300 documentos que estavam nas vossas mãos. Sim, e o que fizeste com isso? Portanto, nós éramos uma equipa assim de 9 pessoas também, portanto, numa primeira fase dividimos cada um dos temas por 3 elementos da equipa que trabalharam, portanto, trabalhamos em pequenos núcleos, numa primeira fase de ler exaustivamente, sublinhar, perceber quais os temas mais trabalhados em cada um destes 3, não é? A missão, a participação e a comunhão. Disse ao contrário, mas são esses 3, e trabalhamos assim, por pequenos núcleos. E depois juntamos-nos novamente, a equipa toda, pondo em comum os temas. Percebemos também que muitos temas que, por exemplo, surgiam, ou muitas reflexões, muitos desabafos que às vezes surgiam no tema da missão, eram comuns também e surgiam no tema da participação e também na comunhão. Portanto, depois o trabalho com a equipa toda foi de cruzar esses elementos e elaborar primeiro um rascunho, depois também ir construindo o texto na íntegra, que agora o resultado final é a síntese, não é? A primeira proposta, tivemos a Assembleia Diocesana, depois já reformulamos, também voltamos a reformular a síntese e agora está também aí a sair a versão final que será enviada. Creio até que já foi enviada mesmo estes dias à Conferência Episcopal Portuguesa e que está para ser também publicada para que todos possam ver o resultado final. E é sobre esse resultado que eu também quero que partilhes connosco, em primeira mão, vamos dizer assim, neste programa, as ideias fundamentais, algumas, sem a preocupação de as numerar todas ou de apresentar todas. Vamos conversar sobre algumas. Uma primeira ideia que guardaste dessa síntese que culmina o trabalho da nossa Diocese. Realmente também seria impossível dizer aqui todos os temas, claro, todos os pontos que foram abordados nas várias síntese. Vamos dizer assim, os temas para os quais tu foste mais sensível, e assim ficámos à vontade de não excluir alguns. Não, sim. Para a Isabel Cunha, quais foram os temas mais sensíveis nesse trabalho? Eu posso começar por partilhar que, naturalmente, sou uma pessoa bastante sensível e emotiva, e, portanto, o processo de ler as sínteses e os contributos que nos chegaram, em primeiro lugar, foi assim também uma viagem para mim, uma viagem bonita, porque, por um lado, tínhamos experiências e o reflexo de estar e de ser em igreja, de viver em comunidade, que eram experiências maravilhosas, belíssimas, mas depois também algumas experiências não tão bonitas e também muitas experiências feridas dentro das comunidades. Isso, para quem também está e trabalha na igreja e quer o bem da igreja, também é tocante e é desafiante. E eu, então, se calhar, apontava aqui a questão da organização paroquial e da vivência comunitária também, as relações que se vão gerando e construindo nas nossas comunidades, que muitas vezes ainda estão marcadas por muitos conflitos, por muita dificuldade de comunicação e de trabalho colaborativo, mas este desejo que existe nas pessoas de melhorar e de construir laços e de se formarem humanamente e de poderem também construir relação com as pessoas com quem trabalham nas comunidades e nos vários contextos eclesiais. Portanto, a necessidade de formação humana e de criar relação e convivência dentro das pessoas, dentro da comunidade, portanto, as pessoas da comunidade. Esse seria um dos pontos que pessoalmente a mim me tocou particularmente. Nós precisamos de uma intervenção forte
dentro das próprias comunidades. Que o Evangelho comece a nascer dentro da vivência dos pequenos grupos, desses grupos instituídos, de serviços à liturgia e à pastoral, mas que não se foquem apenas em si mesmos e muito menos uma rivalidade que vai acontecendo. Mas há boa vontade, dizes tu, para... Sim, eu acho que sim. Qualquer um dos temas que eu, pelo menos, entendi assim, que ia lendo qualquer um dos pontos, havia sempre esta... Por isso é que dói, por isso é que magoa as pessoas certas coisas, porque elas amam as comunidades, amam a igreja e querem construir, querem melhorar, não é? Portanto, é bonito também de ver essa vontade e esse desejo expresso. E creio que nas comunidades é isso, precisamos de amar muito e cuidar muito uns dos outros, não é? Sem isso também qualquer trabalho pastoral que possamos fazer também pode ser muito pobre e pode estar em causa também por isso, porque não cuidamos as relações daqueles com quem trabalhamos na evangelização, não é? Acho que isso é fundamental. Um aspecto que temos de, com urgência, cuidar nas nossas comunidades. Sim. E então outro tópico? Um outro tópico tem a ver com a formação, no geral, mas se calhar aquilo que foi mais apontado era a formação de leigos. Portanto, precisamos de mudar também a organização, a forma como nós nos organizamos nas comunidades, como gerimos e como trabalhamos. E para isso, para que não caia ou recaia tudo sobre a figura do pároco, é preciso formar os leigos, não é? Porque apesar de termos, na maior parte, não é, termos tido esta formação inicial catequética, depois é realmente uma aposta que ainda não está muito segura, digamos assim, no nosso contexto, que é a formação de adultos, não é? Portanto, a formação de leigos, desde a formação humana, como referi há bocado, a formação espiritual também é absolutamente fundamental, a questão bíblica, ou a formação bíblica, teológica e pastoral, portanto, essa formação também. Como é que nós conseguimos isso, sendo nós uma igreja, como a Igreja Católica, muito focada na celebração dos sacramentos, na ritualidade que os próprios sacramentos exigem? Como é que nós conseguimos motivar as nossas comunidades para essa formação que obriga a uma disponibilidade de tempo para além das celebrações sacramentais? Que te parece como intuição? Ou se surgiram lá algumas ideias nas sínteses para nós melhorarmos? Isto é, um pequeno passo que possamos dar, porque ficamos com a ideia, muito bem, e é uma ideia maravilhosa, que era a ideia de podermos construir mais relações de amizade e de amor dentro das comunidades, e isso passa pela formação humana, por exemplo, pela formação espiritual, e que primeiro passo, que pequenos passos, apareceram nas sínteses algumas sugestões sobre isso? As sínteses efetivamente apontavam, faziam uma análise da realidade, apontavam as potencialidades, apontavam também aquilo que estava em déficit. Sentíamos que depois não havia muitas realmente, porque também o tempo foi muito reduzido de passar, portanto as paróquias e os grupos sinodais tiveram a oportunidade de refletir e de analisar, mas depois se calhar precisavam de mais tempo neste processo sinodal para chegar a soluções concretas, não é? Portanto, foi um bocadinho reduzido o número de soluções concretas que encontrávamos ou de ideias, tópicos concretos para a mudança, propostas de mudança. Mas existiam algumas em relação à questão da relação humana, da formação humana, formação espiritual. Por exemplo, a questão de criar momentos para além da Eucaristia, da celebração da Eucaristia, da celebração dos sacramentos, momentos de oração comunitária, de partilha da fé, da vida, da palavra, pequenos grupos, pequenas comunidades dentro da comunidade maior, não é? Se necessário, que pudessem pôr em comum o dia-a-dia, os problemas, as alegrias, as tristezas, as angústias. Portanto, isso seria, acho que também um primeiro passo importante, criar verdadeiras pequenas comunidades, sim, em pequeno número, porque isso também é que permitirá uma partilha também melhor, não é? Mas a criação de pequenos grupos, rezar mais, eu acho que isto é fundamental, parece assim óbvio. E rezar mais juntos, Exatamente. Sem a ritualidade, vamos dizer assim, não é? Sem aquela... A Eucaristia é excepcional para nós e é o melhor bem que nós temos, mas não permite essa abertura, não é? Não permite conhecermos-nos. Digamos que, estou a perceber, será uma possibilidade de, dentro das comunidades, rezarmos juntos para alimentarmos a nossa vivência espiritual, mas onde esse rezar juntos não tenha um guião, vamos dizer assim, onde a gente se possa conhecer melhor, não é? Quais são os nossos anseios, as nossas dúvidas. E esse é um caminho que cria laços de amor entre as pessoas. Creio que sim, parece-me que sim.
Depois esta questão do ensinar a rezar, ensinar a orar, não é? Temos muito ainda, e são muito válidas e muito úteis as fórmulas que temos, mas por vezes sentimos esta dificuldade nas pessoas de mais do que isso, não é? Porque a oração, a vida espiritual, a vida interior é uma coisa tão vasta, uma dimensão é a mais rica e preciosa que temos, mas acho que estamos muito pouco habituados a explorá-la em todo o seu potencial, não é? Portanto, há muitas formas de oração e há muitas formas também de vivermos e rezarmos a nossa fé. E, portanto, poderia ser uma sugestão também, novas formas de oração. Mais temas que surgiram na síntese? Algum tema polémico que surgiu na síntese, assim com frequência? Digo polémico no sentido de que possa ser mais provocador, vamos dizer assim. Porque a maior parte das sínteses que recebemos eram provenientes de paróquias, portanto, grupos que se reuniram no contexto de paróquias. Também tivemos alguns que não necessariamente se incluíam aí, mas a maior parte foi efetivamente com essa origem e, portanto, os problemas, as questões, os temas mais abordados estão relacionados com a vida paroquial. Mas um dos temas também focado em muitas das sínteses era a questão do acolhimento e da linguagem muitas vezes utilizada pela Igreja. E aqui no acolhimento falava-se muito das pessoas que estão, como diz o Papa Francisco, esta expressão do Papa Francisco, que vivem nas periferias. Pessoas podem efetivamente não ser crentes, podem também, e a maior parte provavelmente será batizado, pelo menos aqui no nosso contexto do Minho, batizados, mas que não têm esta prática nem esta vivência religiosa, esta vivência da fé. Portanto, como é que nós também acolhemos e integramos essas pessoas? Que caminho é que temos feito? E obviamente foram também referidos alguns grupos, a questão, por exemplo, da família, dentro da temática da família, recasados, divorciados, portanto, como é que nós estamos a acolher e integrar estas pessoas, qual é o caminho que está a ser feito. Pronto, e é muitas vezes apontada à Igreja, às nossas estruturas, a forma como nós, e não só estruturas, eu acho que nas pequenas comunidades, nas relações mais simples entre os fiéis também acontece isso, não é? Temos tendência e há sempre este perigo de olharmos para estas situações que nós consideramos que são diferentes, olhar com julgamento, com condenação, não sermos capazes de ver também o irmão que essas pessoas são, quer dizer, é uma condição, mas não necessariamente tem que levar à exclusão. E, portanto, o papel ou a linguagem da Igreja, a forma como nos tratamos uns aos outros, mais uma vez, a questão das relações nas comunidades, porque começa aí na base, não só nas estruturas. Estou a ver, esse é, de facto, um tema muito presente e fundamental. Eu acho que sim. E depois muitos dos outros problemas, os outros tópicos que foram surgindo, eu acho que tem sempre na base, não é? Se nós conseguirmos efetivamente mudar isto, se nós nos conseguirmos transformar na forma como nos tratamos, como nos cuidamos, como nos amamos, porque nos alimentamos de Jesus Cristo e, portanto, esta também era a ação dele, a forma de agir dele, eu acho que isso vai revolucionar, não é? Claro que essa também é a parte mais desafiante, mas sim, a questão do acolhimento e da linguagem, que não seja de julgamento, condenação, mas que seja de compaixão, correção fraterna, de amor, verdadeiramente. Um outro tema que esteja presente na nossa síntese, que te recordes? A questão, já falei um bocadinho, a questão da figura do parque, do clericalismo, o papel dos leigos, da mulher também, que é importante reforçar, mas isto está, mais uma vez, está um bocadinho ligado com a questão da organização e gestão paroquial, não é? Da vivência comunitária. Nas paróquias, efetivamente, os leigos e as mulheres, era referido várias vezes esta questão do papel das mulheres na Igreja, que não seja um papel que se reduza apenas a um serviço pastoral ou litúrgico, mas que também sejam verdadeiramente integradas, por exemplo, na tomada de decisões. Precisam de ser mais ouvidas, mulheres e leigos, porque de uma forma geral foi isto aquilo que foi dito, não é? Que os leigos precisam de ser mais ouvidos na tomada de decisões, quer a nível paroquial, quer a nível diocesano, portanto, nas várias estruturas e nas várias áreas e dimensões da Igreja. Valorizar mais o papel dos leigos, escutá-los mais e tê-los em conta verdadeiramente na hora de tomar decisões. Um dos aspectos que posso concluir, e vais-me corrigir se assim não for, é que, tendo recebido a maioria dos contributos
das comunidades, dos grupos, das paróquias, nós não conseguimos escutar os de fora. Na síntese, é verdade. Foi eu senti também esse desafio, também integrei grupos e dinâmicas do sínodo, mas ao nível da diocese também sentiste isso? Sim. Que não conseguimos, como o Papa nos pediu, chegar às periferias, escutá-los e trazer para a Igreja a voz dessas periferias, mesmo de não crentes ou então de crentes um pouco mais afastados? Sim, perfeitamente. Eu acho que isso está efetivamente referido nas sínteses, na síntese final, não é, da Diocese, mas também nas sínteses que nos chegaram, a dificuldade que as comunidades, nos seus contextos, sentiram em incluir, chamar, convocar outros que habitualmente não participam na dinâmica da paróquia a participar nestes grupos de reflexão sinodal. E a verdade é que a equipa, no início deste processo, claro que esta questão surgiu logo, não é? Como é que nós podemos chegar a quem está mais na periferia? Mas talvez pela questão da limitação do tempo, nós percebemos que havia muito pouco tempo, que tínhamos que pôr o processo em marcha de alguma forma e que as estruturas já montadas, digamos assim, ou já existentes na nossa arquidiocese e nas nossas paróquias seriam, numa primeira instância, a forma mais eficaz de fazer o processo andar, não é? Portanto, também este apelo a que as paróquias depois pudessem fazer esse trabalho, não é? Nos pequenos contextos, porque o contacto era muito mais fácil do que um órgão, digamos assim, mais central, ou do que uma equipa mais central, que no terreno, depois cada grupo sinodal pudesse convidar um vizinho, um amigo que estivesse mais desligado do contexto eclesial. Mas, claro, as pessoas também sentiram essa dificuldade, assim como nós sentimos logo no início e nos questionamos o que é que poderíamos fazer, as pessoas nos pequenos contextos também. Não sei se foi uma das falhas, efetivamente, deste processo, mas eu acho que, como dizíamos na equipa, isso já é um sinal de uma coisa ou de um passo gigante que temos que dar e pelo qual temos que trabalhar, não é? Chegar a essas pessoas. É já um sinal, digamos assim, e que já nos pode dar alguma pista. Efetivamente, essa dificuldade enorme que nós temos de chegar a quem está fora, esta expressão Sim, que não é está tão próximo mais feliz, da não é? vida das comunidades. Sim, que não se sente identificada e não tem este sentido de pertença também com a Igreja, sem dúvida. E esse pode ser um desafio, porque de facto nós sentimos a pressão do tempo e não foi muito possível divulgar para além daquilo que é o ambiente da comunidade e conseguir constituir grupos extraparoquiais. Mas esse pode ser um desafio, nós podemos retomar esta fase diocesana e acompanhando o ritmo que o próprio Sínodo vai ter, coordenado pela equipa nomeada pelo Papa Francisco, mas consideras que, por exemplo, se calhar o Sínodo em Braga.pt não vai terminar e pode ser esse um dos desafios de tentarmos agora ir um pouco mais longe, ter uma rede maior de escuta de outras pessoas, de outras sensibilidades? Sem dúvida, eu espero que efetivamente o Sínodo em Braga não fique por aqui, não é? Esta é só a questão de elaborar sínteses e a síntese mesmo diocesana que tivemos que elaborar é uma parte tão pequenina que nós esperamos que seja mesmo uma parte muito pequenina e quase insignificante, não é insignificante, mas muito, muito pequenina comparada com todo o processo e com o objetivo deste sínodo, não é? Que é implementar uma dinâmica de sinodalidade nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, na nossa igreja, na nossa diocese. E houve também essa vontade manifestada nas sínteses. As pessoas gostavam de continuar a reunir nestes grupos sinodais e a poder debater e conversar e escutar, porque esse realmente era o primeiro passo. Nós falamos muito do conversar e debater, mas o primeiro passo era a escuta do espírito e uns dos outros. Portanto, que esse pudesse ser realmente a forma de nós estarmos a partir de agora em igreja, seria o objetivo e continuar efetivamente com este trabalho nas nossas comunidades paroquiais. Então esta equipa não vai terminar aqui o seu trabalho? A equipa sinodal, se calhar não é? Não sei se com as mesmas pessoas, com outras diferentes, porque também é importante ter rostos diferentes, mas pronto, também não é uma decisão só nossa, mas acho que sim, que é um trabalho importante que se poderá fazer. De toda esta dinâmica, consideras que seria muito útil darmos continuidade, criarmos aqui outras redes, criarmos talvez alguns subsídios do eco daquilo que foram as sínteses? Sabemos que as sínteses não chegaram a uma percentagem
maioritária da nossa Igreja em Braga, podermos dar contributo para que isso continue? Claro que sim, eu espero que sim. Há bocado falávamos que uma das dificuldades deste processo foi chegar às periferias, mas eu diria que também, mesmo quem aparentemente está na igreja, efetivamente muitas paróquias não participaram neste processo sinodal, não é? Algumas participaram e não enviaram síntese, e está tudo bem, porque o objetivo final não era enviar a síntese, mas era que se realizassem e que se implementasse também esta dinâmica sinodal nas paróquias, mas muitas das nossas paróquias da nossa arquidiocese não tomaram parte neste processo, não é? Não reuniram, se calhar em alguns sítios nem sequer ouviram falar do sínodo, não é? E portanto essa também é uma vertente que se pode trabalhar no futuro, como chegar a estas comunidades que não foram incluídas e que não participaram no processo. Eventualmente, esta construção de novos subsídios, de esquemas de encontro, de oração comunitários que possam ajudar as paróquias a continuar a caminhar. Na elaboração da síntese, para a Isabel Cunha, no trabalho específico que te foi confiado, qual foi a maior dificuldade? Mesmo no processo das sínteses, na leitura, como é que viveste isso? Conta-nos um pouco, há pouco referiste, da intensidade com que leste e foste tomando nota das considerações que eram apresentadas, mas agora dificuldades. Tínhamos que fazer uma síntese, tinha um número de páginas específico, não é? Estava determinado para vós enviardes para a Conferência Episcopal 11 páginas, se não estou enganado. 10 páginas. Então, qual foi a maior dificuldade que sentiste nesse trabalho direto da elaboração da síntese? Eu diria, talvez dos primeiros desafios que senti foi começar quer dizer, muito naturalmente depois de ler 1, 2, 3 vezes as sínteses que foram recebidas, começa-se a distinguir aqueles que são os temas efetivamente mais comuns. Mas nesta tentativa também de não deixar nada de fora, e porque havia esse limite, não é, de número de páginas, esse foi um desafio, não diria selecionar, não é, mas de perceber, mas também foi um processo muito orgânico, porque naturalmente ou era muito evidente também aqueles temas mais marcantes. Claro, um ou outro contributo, um ou outro tema muito específico, se calhar não foi incluído, porque não havia também essa possibilidade, não é? Depois a Assembleia Sinodal também se fez ali alguns ecos disso, não é? Dos participantes também anotaram um ou outro tema e que porventura não é o facto de vos ter escapado, é que tinhas que selecionar algumas coisas, não é? Sim, em 300 sínteses, se há 1 ou 2 que referem, por exemplo, foi uma das coisas que também nos causou talvez alguma estranheza, havia muito pouca referência às crianças, ao papel das crianças. Tivemos algumas sínteses, quando digo algumas, talvez 3, 4 no máximo, de grupos de catequese, portanto, crianças que participaram também e deram o seu contributo, não é? Mas de uma forma geral foi um tema que não foi muito abordado. Falou-se sim das famílias, dos jovens, mas as crianças em particular não foi um assunto muito referido. E depois, por exemplo, a questão também dos bispos, a relação dos fiéis com os bispos, eventualmente também porque foi referido na Assembleia a questão da eleição, não foi um tema que foi, portanto, muito abrangente. 1 ou 2 referências a essa questão, não é? Portanto, é difícil também fazer como disse, essa seleção, porque não se quer deixar fora, porque houve este cuidado enorme da equipa de respeitar muito aquilo que as sínteses também nos diziam e aquilo que era o pensar e o sentir das nossas comunidades. Portanto, esse talvez tenha sido o maior desafio. E depois também se notava, este momento foi mesmo importante, eu acho, para as nossas comunidades, porque às vezes nem os desabafos, neste tom mais simples, mas os desabafos que nos chegavam às vezes até nem tinham nada a ver com as questões que eram colocadas, mas por isso é que eu digo, as pessoas precisavam mesmo de ser escutadas. A própria Assembleia também refletiu um pouco isso, também escutámos alguns desabafos que não era propriamente um contributo para a síntese, mas de qualquer das formas é uma oportunidade, não é? Sim, tem que ser validados precisamente, não é? Se é aquilo que a pessoa
pensa, sente aquilo que lhe é significativo, também estamos cá para ouvir, não é? Mas agora era importante que este processo acontecesse nas paróquias, onde efetivamente depois pudesse dar uma resposta concreta às dificuldades e aos anseios das pessoas, não é? Falaste dos jovens, um dos temas que aparece e que foi abordado. Que ideias gerais a síntese também transmite sobre a participação dos jovens ou a presença dos jovens na nossa Igreja Diocesana? Portanto, verifica-se esta quase ausência dos jovens, não é? Ali temos as crianças na catequese e depois há ali uma faixa etária que realmente está muito em falta, digamos assim, nas nossas comunidades, que não está muito presente nas nossas comunidades. E, portanto, há este primeiro, as sínteses que recebemos percebem e refletem sobre esta questão. Os jovens não estão, os jovens não participam. Portanto, o que é que nós podemos fazer? E é referido muito esta necessidade de criar um sentido de pertença, também pela questão, os grupos, mais uma vez. Vamos ao início da nossa conversa. As relações humanas. Um jovem, para estar em igreja, para ser igreja, precisa de se sentir em casa, eu diria. Portanto, precisa de criar relação, se sentir acolhido, sentir que as suas ideias também são ouvidas e valorizadas. Portanto, esse seria o primeiro passo. E depois também foi referido a questão dos meios de comunicação digital, ou digitais, o mundo digital que é tão significativo para eles e que é sem dúvida um dos caminhos, digamos assim, que temos que seguir e que apostar para poder chegar até eles. Muito bem, muito obrigado, Isabel. Mas antes de terminarmos, ainda vamos conversar um pouco sobre quem é a Isabel Cunha. Como é que falaste já do convite que surgiu no âmbito também da tua relação com a Diocese pela presença nas escolas. Então, quem é esta Isabel Cunha que está aqui connosco a fazer esta partilha e que fez parte da equipa sinodal? Essa é a pergunta mais difícil. Eu sou natural de Famalicão e, portanto, também cresci no ambiente da minha família e sempre muito participativa e com uma vivência da fé muito participativa e muito ativa na comunidade paroquial. E, portanto, eu fui crescendo também neste ambiente e é uma parte fundamental da minha vivência. Portanto, eu se calhar aqui evidenciei muito, efetivamente está muito referido nas sínteses e também é muito importante para mim esta questão das relações humanas, porque efetivamente quando olho para trás e para o meu percurso e para a minha vivência da fé, a minha comunidade paroquial, desde que nasci até há poucos meses atrás, porque entretanto mudei de concelho, mas até há muito poucos meses atrás, foi verdadeiramente uma família, as pessoas, as relações que eu criei, o grupo de jovens, o grupo de catequistas, pessoas que sempre me apoiaram, não são apenas pessoas com quem eu trabalhei na pastoral, mas eram amigos, eram família e, portanto, isto também foi uma parte importante do meu crescimento, não é? Depois, quando terminei o 12º ano e pensei o que é que gostaria de fazer profissionalmente, imediatamente aquilo que me veio à cabeça foi trabalhar na pastoral. Já estava incluída no grupo de jovens, no grupo de catequistas, e, portanto, que curso, ou se há algum curso, e então parti um bocadinho à descoberta e fiz teologia, fiz um mestrado em teologia, foi assim a minha formação de base. Depois, claro, quando terminei o mestrado de teologia, havia também esta necessidade de trabalhar e percebi que se calhar o mestrado em ciências religiosas, que fiz posteriormente, me poderia dar também estas competências, esta valência para a lecionação de MRC nas escolas. E, portanto, foi por aí um bocadinho o meu percurso. Sou casada, vivo em Faf atualmente. Pronto, e o meu Temos trabalho então também... diante de nós uma professora de Educação Moral e Religiosa Católica. Sim. Há quantos anos é que... Há 5 anos. Como é essa experiência de ser professora? É uma catequista? A professora de Educação Moral é mais uma catequista? Como é que tem sido a tua experiência? Não. É diferente, não é? São âmbitos diferentes. Sim, eu fiz a provocação, naturalmente. É um desafio também, porque sabemos que, pelo menos na escola pública, não é? Cada vez mais também este espaço que é dado à vivência da religião e da espiritualidade é quase nulo e, portanto, ali a figura ou o papel do professor de moral também é muito, mas acima de tudo eu acho que é o acompanhamento e a escuta dos alunos, criar relação humana. Andamos à volta sempre disto, não é? Até nestes contextos. Na escola muitas vezes sabemos atualmente há uma carga horária terrível, uma série de exigências às nossas crianças e aos nossos jovens
realmente uma carga muito pesada, e esta necessidade ou esta ideia que é incutida neles das notas e do sucesso escolar, e às vezes isso é um peso muito grande, e deixá-los crescer, a sentir-se livres, amados e a poderem brincar também é um papel importante. Eu acho que o professor de moral em muitas das nossas escolas tem também este papel de acompanhar, de ouvir, de escutar, de incentivar, de apoiar, de ser ali um companheiro de viagem para os alunos. Portanto, esse é o grande desafio também, mas também é aquilo que faz brilhar o olhar e o coração, não é? Também é poder criar estas relações com os alunos. Muito obrigado, Isabel Cunha. A terminar, eu peço que deixe uma sugestão a quem nos acompanha. Portanto, uma sugestão cultural. Sim, uma sugestão de um livro, uma música, para quem nos acompanha poder usufruir ao longo dos próximos dias até ao próximo episódio. Sem estar relacionada com o Sínodo. É um livro é o meu livro preferido, portanto, se calhar sou suspeita, não é? Mas gosto muito. É um autor americano, Jonathan Safran Foer, e o livro chama-se Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. E é muito bonito. Claro que são os meus olhos da fé a ler também este livro, porque não tem necessariamente um caráter religioso, nem um tema religioso, mas nas relações que são descritas e trabalhadas no livro, leio muito isto que é a minha relação com Deus, a minha relação com a Igreja, que é a mãe e que às vezes eu não compreendo e que me magoa, mas que está sempre lá, e portanto é um livro que recomendo, que é muito enternecedor e é muito bonito. Muito obrigado uma vez mais pela presença e pela partilha aqui neste nosso programa, e também agradeço a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.